Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá, queridas! Eu sou a Jamine, estou aqui com a minha irmã Geise. Oi, oi! E hoje nós vamos para a gravação do segundo episódio sobre o tema da nossa série, o Resgate da Adoção. E estamos com uma convidada especialíssima, muito querida. Bem-vinda, Amanda! Olá, pessoal! Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da nossa história. E estou muito grata pelo convite. Eu falei para as meninas que para mim é muito especial poder falar de algo que queima tanto no meu coração. Amanda que é uma... ter você aqui com a gente, Amanda. Amanda, eu conheci ela através do Instagram, né? O Instagram dela. Ela me ajudou aí um pouco na minha história aí com a Alice, me acalmou, na verdade, acalmou meu coração. E hoje ela veio aqui, né, contar para nós um pouquinho da história dela. Então, conta pra gente, Amanda, um pouco sobre você, sua família, trabalho. Bom, eu sou Amanda, eu tenho 30 anos, recém-completados, agora em outubro. E eu tenho uma filha que chegou para mim por meio da adoção, é a Cecília. Ela tem 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses agora vai fazer, já fez, meio perdida nas datas. Mas ela quase 3, quase chegando na casa dos 3. Sou casada com o Jean. E nós escolhemos a adoção para formar nossa família. Nós somos muito gratos a Deus por ter nos direcionado para adoção, por ter escrito nossa história dessa forma. Então, a Cecília chegou para a gente quando ela tinha 2 meses de vida. Eu não imaginava. Sim, eu não imaginava que a minha adoção seria de um bebezinho tão pequeno, porque por mais que a idade que eu tenha colocado no meu perfil tivesse sido pequena, que eu coloquei até 3 anos, a gente sempre tende a achar que vai vir uma criança um pouquinho maior. Então, Sim. Eu imaginava que viria entre 2 e 3 anos. Quando foi um recém-nascido, foi uma surpresa, assim, uma surpresa boa do Senhor para mim, né? E foi maravilhoso, assim, tem sido maravilhoso essa experiência da maternidade e a nossa caminhada pela adoção. Então, nós entramos na adoção, nós demos início ao processo de adoção em 2015, nós fomos habilitados em 2016 e a Cecília nasceu para a gente em 2019. Que lindo. Que bênção, Amanda. E como que isso entrou em pauta aí para vocês como casal, né, como família? Como que a adoção entrou assim na vida de vocês? Assim, você já deu uma palhinha para a gente da história de vocês com alguns dados aí, né? Mas Sim. contem mais detalhes. A gente quer saber tudo, assim, tudo que você quiser contar, claro, né? Claro. Na verdade, Deus colocou a sementinha da adoção no meu coração há muitos anos atrás, antes de eu namorar, antes de eu casar. Eu sempre me imaginava sendo mãe por meio da adoção. Só que eu acho que, como muitas pessoas, a gente imagina, mas parece uma coisa meio distante. A gente, num primeiro momento, a gente não tem muito conhecimento de como funciona, era só um desejo. E nisso eu conheci meu marido, em um certo momento comentamos sobre isso, ele concordou, disse que também gostaria de adotar, mas nós pensávamos, primeiro vamos ter um filho da barriga, depois a gente vai adotar. E esse era o nosso planejamento. Mas Deus tinha outros planos para nós e os planos de Deus são sempre melhores, né? Então Deus me surpreendeu assim e foi maravilhoso. Nós casamos e logo depois que eu casei, na verdade eu sempre fui envolvida com voluntariado. Eu, como solteira, meu marido, como solteiro, sempre, antes de nos conhecer, nós éramos muito envolvidos com voluntariado e nós nos conhecemos e continuamos nesse caminho, né? E logo depois que nós casamos, nós recebemos um convite de uma amiga que não tem nada a ver com isso, ela estava bem aleatória no lugar e ela me convidou para ir numa casa de acolhimento. E eu fui, né? Eu sempre participava desse tipo de coisa, mas nunca tinha ido em casa de acolhimento. E eu fui.
E a partir dali, Deus começou a preparar o meu coração de forma mais intensa, assim, sabe? Eu não sabia o que iria acontecer no futuro, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que a preparação para adoção começou ali mesmo. Então, eu comecei a entender como funcionava a realidade daquelas crianças, como funcionava a adoção, como era a rotina de uma casa de acolhimento. E eu me apaixonei, tanto que até hoje eu participo como voluntária daquela casa de acolhimento. Agora, na verdade, desde a pandemia eu não pude mais ir. Eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta, assim, Imagino. nesse período pandêmico aí. Mas nós começamos a frequentar, vamos com frequência, né? Íamos com frequência, e ali a gente começou a ser preparado para adoção. Casamos, né? A gente foi, logo depois que a gente casou, a gente começou a ir. E passou 3 anos de casado, a gente começou a preparação para ter filhos, né? E nisso eu fui no médico. A primeira coisa que eu fui, quando nós decidimos ter filhos, foi ir ao médico. Nós fomos e descobrimos um problema de infertilidade com meu marido. E eu confesso que naquele momento aquilo me baqueou muito, assim, eu fiquei muito surpresa, porque por mais que eu quisesse adoção, a gente cresce achando que a gente vai ter filho da barriga. É uma construção toda que é feita durante toda a nossa vida. E de repente, de uma hora para outra, aquilo mudou. Então, no começo foi muito difícil para mim, por mais que eu quisesse adoção, saber que eu não teria um filho natural foi muito difícil, assim, eu sofri muito no início. Mas, graças a Deus, assim, eu tenho pais maravilhosos que me colocaram no eixo de volta, sabe? Eu não sei o que seria de mim se não fossem meus pais. Porque quando a gente descobriu, eu fiquei toda com medo de contar para eles, assim, porque eu não queria decepcionar eles, no sentido de que eles estavam muito esperando netos. Eles falavam muito sobre isso. Eu falei, nossa, eles vão ficar tão tristes quando eu contar isso para eles, né? E foi muito pelo contrário. Meus pais super me apoiaram. Meus pais falaram, nossa, não sei por que você está desesperado. Você não conhece o Deus que você serve? Eu não entendo por que você está tão preocupada. E aquilo acalmou meu coração, e a adoção e a infertilidade me aproximaram muito de Deus, muito mesmo, assim. A minha caminhada com Cristo mudou a partir daí, e então, depois desse período de luto pelo não gerar, né, nós fomos imediatamente procurar adoção, porque já era algo que estava no nosso coração, né, e com a impossibilidade de gerar, na verdade, a gente poderia fazer fertilização in vitro, algo assim, se a gente quisesse, mas nós não queríamos, decidimos não fazer mesmo, e fomos atrás da adoção. Daí isso foi em 2015 que nós entregamos a documentação, como eu já havia comentado. Em 2016 fomos habilitados, e a nossa filha chegou pra gente. Então, foi todo um processo, assim, sabe? E eu vejo que eu havia imaginado uma coisa para minha vida, Deus foi lá e escreveu outra, e foi muito melhor, assim. Hoje eu não vejo como poderia ser diferente. Como poderia não ser a Cecília, né? Sim, era para ser a Cecília, exatamente. E falando em processos, Amanda, as pessoas sempre têm a ideia, e na verdade né, é um processo muito burocrático, muito demorado, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão no nosso país? A gente sabe que dependendo de cada comarca é uma situação diferente, tem, né, exige algo a mais, a menos, enfim. Mas como é que foi esse processo? Eu acho que essa questão, que tem muita gente que desiste da adoção mesmo antes de começar, porque acha que é muito burocrático, né? Isso. Eu acho que a gente tem que olhar por 2 lados. Primeiro, e mais importante, pelo lado da criança. Sempre tem que ser priorizado o interesse da criança. Então, é muito drástico você tirar a criança do poder familiar. É muito... É drástico mesmo a palavra, né? Então, eu acho que é uma coisa muito delicada que tem que ser tomado muito cuidado, não dá para ser de uma hora para outra. Nós, do lado de cá, enquanto mães, queremos muito nossos filhos, a gente anseia por isso. Quando a gente entra na fila da adoção, a gente quer que seja de uma hora para outra, mas a gente tem que pensar que é um processo muito delicado, né? Sim. Então, desde que há uma denúncia de maus tratos, negligência, qualquer coisa assim, o judiciário entra, eles fazem uma investigação, e isso demora. Eu não vejo como isso pode ser rápido, porque são vidas que estão envolvidas ali, né? Eu também entendo que, em muitos casos, isso acaba demorando demais, e a criança vai crescendo e vai perdendo a oportunidade de ser adotada, porque quanto mais velha, é fato que a adoção fica mais difícil, né? Então, por isso, há uns anos atrás, não sei exatamente quando, foi criada uma lei que o prazo para a destituição do poder familiar hoje é de 120 dias. Então, por lei, esse seria o prazo
que teria para decidir o futuro da criança, ou restituir a família e dá para ela voltar, ou não dá, destitui e vai para adoção. Claro que nem sempre funciona, né? Tem muitos casos que ainda não seguem essa regra, mas eu quero acreditar que cada vez mais a regra vai ser seguida, né? E vai funcionar esse prazo de 120 dias. Então, tem esse lado da criança, que eu acho que tem que ser analisado com muito cuidado mesmo, porque é uma decisão muito séria, e por melhor que seja a família que adotou, sempre vai ter esse trauma, né? Essa ruptura na vida da criança. Então, tem que ser analisado bem. E do outro lado tem a parte dos pais que estão esperando os filhos. Ansiosos. Eu sempre costumo falar que todo mundo pensa que para eu ter um bom emprego eu tenho que estudar, tenho que fazer um concurso, tenho que me preparar. E para ser mãe as pessoas acham que não, que é só instinto e nasci pronta. E não é assim, não né? Então, eu acredito que todo esse tempo que a gente espera também é um tempo de preparo, sabe? Porque a maternidade em si exige preparo. Exige muito preparo, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se preparar. E na adoção a gente ainda tem algumas questões a mais que precisam ser trabalhadas. Por mais que a adoção seja uma maternidade como qualquer outra, ela tem suas especificidades. Então a gente precisa se preparar, né? Maravilhoso isso que você falou, isso mesmo. E eu vejo muita gente que entra no processo de adoção com um perfil e lá depois, quando o filho chega, já mudou totalmente o perfil, porque aprendeu, amadureceu e mudou nesse processo, né? Então, eu acho que esse tempo de espera é realmente um tempo de preparo e ele é importante. Então, por isso, eu entendo que tem coisas que poderiam ser mais rápidas, tem muito processo que fica parado, a gente tem que ficar em cima. Eu mesmo estou no meu segundo processo de habilitação, até esqueci de comentar isso lá no começo, mas eu vou ser mãe de volta, né? Eu já ia te perguntar sobre isso, porque eu vi lá no seu Instagram. Sim, nós estamos, e agora andou o meu processo um pouquinho, porque já estava parado há alguns meses. E eu estou sentindo na pele isso, que muitas vezes você tem que ficar em cima mesmo, porque tem coisas que poderiam ser mais ágeis, sabe? E se você não está ali acompanhando, não está ali em cima, às vezes ele demora mais. No meu caso, não tinham mandado um documento que precisava, que eu já tinha mandado, e o processo estava parado desde setembro por causa disso. Então, assim, eu entendo que tem parte burocrática, sim, que tem, às vezes, até falta de profissionais, falta de vontade, tem a parte que poderia ser mais ágil, mas o processo, a natureza do processo não pode ser rápido, porque são vidas envolvidas da criança, dos pais, e tudo isso precisa de muito preparo. Então, eu acho que essa parte da burocracia a gente tem que começar a olhar de outra forma também, não só tipo, é burocrático, é ruim, mas entender o porquê que é assim, né? Tem uma justificativa para ser demorado. E até assim, eu acho que se alguém fica, digamos, com medo ou querendo desistir por causa disso, essa tua palavra que você trouxe agora, acho que é muito encorajadora, assim, sabe? Porque, né, a mãe e o pai que estão ali esperando pelo filho, eles têm que pensar, o meu filho, a minha filha, né, está passando por um processo, né? Aquela criança está passando por algo ali, né? Então, cabe a esses pais orarem, entregarem para o Senhor e fazer a parte deles no processo, né? Como você falou, às vezes dá uma empurradinha aqui e ali, né? Uma cutucadinha, mas ter essa entrega mesmo de saber que Deus está cuidando daquela criança e que esse processo está rolando, né? Deus está cuidando da história, né? Da história, da vinda, da chegada, preparando o nosso coração e crer que o Senhor é soberano, né? Nós como mães que estamos aí, que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, né? Então a gente ter essa certeza de que nada foge do controle do Senhor. Né? Apesar de que essa é a frase que me direciona, assim, sabe? Porque várias vezes a gente se frustra nesse processo, que a gente espera uma coisa, às vezes não acontece no nosso tempo. Mas nada foge do controle de Deus, é exatamente isso. E acontece quando tem que acontecer. Esses dias uma moça veio falar comigo no Instagram que ela estava ansiosa, que ela estava nervosa, que não andava. Eu falei assim, quantas vezes durante o meu processo eu quis que minha filha tivesse antes? Ela chegou em 2019. Quantas vezes 2017 eu quis, 2018 eu quis? Na verdade, minha filha nem tinha nascido lá ainda. A Cecília era para ser minha filha. A Cecília só nasceu em 2019. Então, o tempo de Deus é perfeito. Amém. Lindo isso. Muito bom. E eu ouvi uma história essa semana do Instagram também, que a gente tem muitos contatos de adoção no Instagram, né? Não lembro exatamente de quem que era, mas era uma moça que ela
começou o estágio de aproximação com as filhas dela, e ela falou que desde que ela conheceu as filhas dela até elas irem para casa, demorou 5 meses. Ela, nossa, isso pra gente, a Jamine que já passou por isso, sabe? Quando a gente conhece nossos filhos, a gente quer levar para casa logo, a gente No já passou mesmo por um dia, eu longo imagino, período de né? espera. Sim. Imagine, você já tá com teu filho e não poder levar para casa por 5 meses, Nossa, que aquilo era que angustiante para ela. Mas hoje, depois de anos que elas estão juntas, ela vê que a mais velha não estava preparada, ela não estava confiante ainda nos pais. Esse olhar que os outros de fora estavam tendo, mas a gente que está ali na emoção, no momento da aproximação, a gente não percebe, né? Eu também, eu lembro que na minha fase eu fiquei muito chateada, muito triste, porque a psicóloga falou, agora você precisa trazer a sua mais velha, né? Para adaptar. E daí eu, ainda isso. Mais um passo. Poxa, mais um dia. E eu já querendo ir embora com ela. Teve um monte de feriado também no meio, Isso, sabe? meu também. Ai, gente, era uma tortura. É. Mas amém, né? Deus sabe. Deus e daí sabe. essa moça relatou que hoje ela percebe que talvez se ela tivesse apressado as coisas, não tivesse dado tão certo como deu agora. Porque precisou desse tempo para a filha mais velha criar confiança. Porque eles precisam criar essa confiança. É alguém estranho que chegou na vida deles. Ainda mais que no caso dela era uma adoção tardia. Ela tem todas as memórias da vida pregressa dela. Então, ela precisa desse tempo para confiar, né? Não dá para anular e riscar isso e falar pronto agora, né? A partir daqui é outra coisa, não é? Não existe. Sim, muito legal. Então... Agora, eu queria que você contasse, assim, pra gente, Amanda, o que é esse processo todo, assim, né? Meio que o beabá, sabe? Para quem tem interesse nesse assunto, né? E até quem está acompanhando alguma família que está passando por isso, para poder compreender melhor, talvez, né? Sim. Mas conta pra gente, assim, a pessoa fala, eu quero adotar. E aí? Diferente de antigamente, hoje existe um processo bem estruturado para a gente fazer isso, né? Antigamente era um conhecido que pegava para criar e depois registrava, às vezes nem registrava, e hoje não. Esse processo ele é bem certinho para assegurar mesmo a validade do processo, né? Para trazer segurança para as partes. Então, a gente passa por todo esse processo. O primeiro passo é ir na vara da infância da tua cidade. Às vezes, quando é cidades muito pequenas, não tem vara da infância ali, então tem que procurar a vara mais próxima, e eles vão te entregar uma lista de documentos que você precisa providenciar e entregar para eles darem início ao teu processo. Você vai passar por avaliações psicossociais, vai ter entrevista com psicólogo, assistente social, eles vão visitar a sua casa, tudo isso para avaliar mesmo se você tem condições de adotar uma criança ou um adolescente, né? Tem muita gente que tem ideias erradas, assim, pensar, precisa ter casa própria, precisa ter dinheiro, não tem nada a ver com isso. Eles vão analisar se você tem o mínimo de condição que precisa para ter uma criança, né? Sim. Se ela não vai passar dificuldade na tua casa, né? Perfeito. Então, não tem essa regra. Muitas pessoas, eu falo porque muitas pessoas já me perguntaram isso, se precisa ter casa própria para adotar, e não é uma verdade. Os requisitos são, você tem que ter mais de 18 anos, tem que ter uma diferença de 16 anos entre você e o filho que você vai adotar. Pode ser um casal, ou você pode fazer uma adoção monoparental, só um pai ou só uma mãe. E você vai passar por esse processo, né? Vai passar pelas avaliações, vai passar por um curso preparatório, que para mim, assim, o curso foi muito importante. Eu até hoje falo que eu gostei muito, assim, porque me abriu os olhos, assim, para várias coisas que a gente de fora, a gente não tem ideia. Então, nesse curso, eles falam sobre tudo, eles falam, até no começo do curso, eu até comento, eles até assustam um pouco você, porque eles falam sobre todas as situações difíceis. Eles fazem até você meio que tentar desistir ali, se é isso mesmo. Para ver se é isso que você quer, exatamente isso, né? Nunca mais esqueci desses cursos aí. E para mim, assim, foi muito legal, porque eles trazem casos de famílias reais que adotaram, contam relatos, quais as dificuldades que eles tiveram, porque muitas coisas são parecidas, né? As famílias passam por muitas coisas parecidas, porque o comportamento das crianças que foram adotadas muitas vezes acaba sendo similar, né? Então, esse curso todo é muito importante, desse passa pelas avaliações, até que a psicóloga manda um relatório para o juiz, né, te avaliando, e o juiz vai decidir se você está apto para adotar ou não. Estando apto, você é inserido no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção,
e você aguarda a chegada do teu filho. Hoje é SNA, na época que eu fiz era CNA, mudou um pouco, na verdade ele ficou bem melhor, foi automatizado, né? Hoje o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, é a junção de outros 2 sistemas, que era o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro de Crianças Acolhidas, se eu não me engano. Então, ele é a junção de 2 bancos de dados virou um só, ele é bem melhor que o antigo, porque toda noite ele faz buscas por crianças que estejam no perfil dos pretendentes, né? Então, eu escrevo, eu vou demarcar o meu perfil, né? Vou dizer para a assistente social como é o perfil de uma criança que eu posso adotar, e toda noite ele vai procurar se existe uma criança naquele perfil para mim e faz essa ligação. Além disso, o SNA, ele faz alerta de prazo, por exemplo. Tem o prazo de 120 dias que eu falei para vocês lá para destituição. Tá chegando perto do prazo de tal criança, não foi resolvido o problema, ele dá alertas lá para o pessoal resolver o problema, né, ver o que está acontecendo. Então, é bem melhor esse sistema atual. E uma coisa que é bem novidade hoje, na verdade já faz alguns anos, né, que de 2019, quando eu adotei para hoje, já mudou bastante coisa. Mas uma coisa legal, que também é legal, mas também às vezes eu fico pensando se é bom, que você pode consultar o teu lugar na fila. Então, é uma coisa boa, mas também deve gerar bastante ansiedade, né? Na minha época era totalmente às cegas, você não sabia qual era o seu lugar na fila. Hoje você já consegue ver, você consegue ter uma noção, né? Sim. Melhor. Apesar de que essa fila não é indiana, né? Depende muito do perfil também. Sim, claro. Mas então você entra nessa fila de adoção e aguarda até o dia que eles te ligarem, vão fazer uma ligação para avisar que tem uma criança no teu perfil, para ver se você tem interesse em conhecê-la para iniciar o estágio de aproximação e depois a adoção. É assim que funciona hoje. E daí, quando entra nessa parte de ligar e já falar da criança, daí começa o processo de aproximação. Exato. Visitar a criança. Isso, você, no meu caso, eu só fui conhecer a minha filha mesmo depois de 7 dias que nos ligaram. Na verdade, nem nos ligaram, né? No meu caso, foi bem Deus, assim, porque eu comecei a sentir, assim, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a ficar muito ansiosa, assim, e eu falava, nossa, mas tem alguma coisa estranha, eu preciso ir na vara da infância, eu preciso ir na vara da infância. E eu fui até lá e realmente minha filha já existia. Eles não tinham me ligado ainda porque era véspera de feriado da Páscoa, e eles não queriam me deixar ansiosa. Essa foi a fala da assistente social. Eu não E eles iam liguei, te ligar e você foi iam lá? me ligar e eu fui lá. Que lindo. Porque eu tava sentindo, assim, e daí ela falou, quando eu cheguei, ela falou, Amanda, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, então, eu precisava renovar, porque todo ano você tem que renovar, né? E eu tava muito ansiosa, queria saber se tem alguma novidade. Daí ela falou, eu tô com a tua filha, só que eu não te liguei ainda, porque eu não queria te deixar ansiosa no feriado, e E tua o teu audiência com o coração juízo só na nessa próxima hora? semana. Ai, gente, não tem nem como explicar, assim, eu fiquei sem reação. Eu só conseguia chorar. Daí eu liguei pro meu marido e meu marido falou: meu amor, a gente não pode ficar o feriado sem nenhuma informação. Volta lá e vê o que você consegue, porque eles não me passaram informação, eles só falaram: espere que na semana que vem a gente vai te ligar. Ai, meu Sua pai. filha realmente já existe, mas espera. Daí meu marido falou: não, a gente não tem como esperar, volta lá, vê se você consegue alguma coisa, né? Daí eu voltei, né? E essa informação quem me deu tinha sido um estagiário ainda. Nem tinha falado com a psicóloga ainda. Depois eu voltei, pedi pelo amor de Deus para eles me passarem alguma informação que eu não ia aguentar ficar o feriado inteiro sem saber de mais nada. Daí a psicóloga me falou que ela estava numa casa de acolhimento, que ela tinha 2 meses e que eu receberia uma ligação mesmo na semana seguinte, mas como eu já estava lá, já me falaram o dia e o horário da audiência que eu tinha com o juiz, ou seja, eu fiquei 7 dias nesse período de espera porque teve feriado. Isso foi na quarta-feira que eu descobri. A minha audiência com o juiz era na quinta-feira da semana seguinte. Então, eu fiquei esses 7 dias, 8 dias na expectativa sem saber mais nada, assim. Foram os dias mais longos da minha vida. Imagino. Daí, nisso, eu falei com o juiz contou a história da minha filha, perguntou se eu desejava continuar com a adoção. Falei que, claro que sim. E daí, ainda no dia seguinte que eu fui conhecer ela. Então, teve todo esse prazo aí. É um trabalho de parto de 7 dias aí. Sim, exatamente. Uma gestação de alguns anos e o trabalho de parto de 7 dias. E eu não podia comprar, eu não tinha nada, né? Quando eu soube, eu não tinha nada, porque tem pessoas que escolhem fazer enxoval da adoção, comprar coisinhas mais neutras, né? Eu nunca quis fazer isso porque me deixava muito ansiosa. Eu falei, não, quando minha filha chegar, eu prefiro ter um dinheiro guardado para comprar. Então, quando ela chegou, eu não tinha nada, nenhuma fralda.
Daí, nessa semana, deu para eu preparar algumas coisinhas, apesar de eu não saber o tamanho dela, não saber nada, mas pelo menos algumas coisas eu pude preparar Sim. nessa semana, e foi bem Ai, que especial. Essa semana eu gosto gostoso. muito de lembrar, assim. Uhum. E nisso, a gente conheceu a nossa filha, nós ficamos mais 7 dias em período de aproximação com ela. Na verdade, como ela é bebezinha, como ela era bebezinha, tem alguns casos que eles nem pedem esse tempo, né? Porque ela era muito pequena. Foi mais para a gente pegar a rotininha dela, para eles verem que a gente sabia cuidar de um bebê, sabe? Porque tem Sim. casos que, quando é bem bebezinho, que a criança vai para casa no mesmo dia já. Quanto menor, eu acho, né? Quanto menor, Sim, aham. mais rápido esse estágio, né? De E convivência, de pelo aproximação. contrário, quanto maior, mais demorado é, Isso, porque daí sim. tem mais esse estágio de aproximação mesmo, né? Então, daí você fica no estágio de aproximação, quando o juiz acha que tá ok, que já a criança já pode ir para casa, você recebe a guarda provisória, né? E você vai para casa com a guarda provisória. Depois disso, passa-se mais um período, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que era 30 dias que eles dizem que deveria ser para sair a guarda definitiva, mas esse período nunca é de 30 dias, sempre acaba demorando bem mais, né? No meu caso, eu peguei a guarda provisória em maio e a guarda definitiva, que é quando sai a certidão de nascimento, né? Com o nome da minha filha, com os nossos nomes, né? Alterados, só foi sair em janeiro. Então, demorou Nossa, bem mais que bastante. 30 dias aí. Mas esse é o processo. Então, Sim. tem todas as etapas, né, bem estruturadas, nem sempre os prazos são seguidos da forma como eles estipulam, mas tem todo um procedimento para seguir, né? Tem Sim, várias etapas que a gente precisa passar de eu preparo. acho que cada criança também, igual você falou, cada situação vai ser um pouco diferente aí essas etapas, né? Não é assim, Uhum. né? Assim, a minha já é um pouco diferente da Amanda, né? Vai É mudando um verdade. pouco. E E muda as também coisas, cidade, né? isso, de cidade para cidade. E as coisas, as Sim. leis vão mudando muito rápido também, assim, né? É As verdade. alterações. E então, talvez também, se eu entrasse agora, igual a Amanda falou que entrou, tá de novo na fila, né? Já mudou outras coisas. Então, gente, Uhum. tem que se informar, né? Tem que se É, informar, ficar ligado aí Exatamente. na sua vara e ficar atento Exatamente. aí é verdade. Eu nas sempre falo coisas. para as meninas que me seguem, o mais seguro é você ir na vara da infância da tua cidade. Isso, Porque se a gente que mora na mesma cidade já teve diferença no processo, imagine de uma isso, cidade É para outra. verdade. Tem muita coisa exatamente. que muda, tem muita coisa que muda. Eu Mas lembro que então eu é importante conversava com procurar. você quando a Alice estava com a gente, eu lembro que eu conversava com você, e daí tinha coisas que eram muito diferentes mesmo, assim, as situações, daí eu falava, Sim. então o meu vai demorar muito, e no fim não demorou Uh, tanto, né? Então, Aham. assim, Sim. são essas diferenças. Mas eu acho tão interessante ouvir essas coisas, porque realmente a gente começa a perceber como cada situação, cada história é peculiar, né? Cada Sim, criança é tratada de uma forma diferente. Sim. E isso é bom, é né? bom. A gente ter Sim. a história daquela criança é avaliada, o momento da vida que está acontecendo. A Jamine foi no meio da pandemia, teve Uhum. um Outra, tratamento diferente ali também. Então, são Sim. várias coisas que podem influenciar Influenciar, no né? tempo aí, né? Então, essa expectativa de vai ser rápido, vai ser demorado, também pode ser que você espere que seja demorado, vai rápido, E pode ser que foi você, isso que a Sim. gente né? falou mesmo, né? Cada história, cada é escrita por Por Deus Deus, mesmo, né? aham. Cada criança que vem para as famílias, né? Tudo são histórias diferentes, assim como filhos gerados, né, na Uhum. barriga. Então, tudo Cada gestação é é uma, né? É, única, né? Então, exatamente, cada exato, filho que Uhum. vem pela adoção é único também, né? exato. É E uma lindo coisa isso, que eu né? sempre falo, assim, que eu sou muito grata, assim, eu sempre orava pela minha filha antes dela chegar, assim como eu faço com os meus próximos filhos, para que Deus guardasse a vida dela, para que ela chegasse em segurança em casa e para que a gente tivesse boas pessoas cuidando do nosso processo. E Uhum. eu vejo muito a mão de Deus nisso, porque eu sempre falo, eu sou muito grata ao pessoal da Vara da Infância daqui, porque o juiz que cuidou do nosso processo, Uhum. É o olha, mesmo não que tenho o que cuidou do falar. nosso É também. É um querido. nossa, um Uhum. querido. E eu via o quanto ele era humano, sabe? Isso. Que Isso bênção. que a Geise falou de cuidar do caso, de olhar com um olhar especial para cada criança, isso realmente acontecia, sabe? Ele olhava Uhum. para a história da minha filha como a história da minha filha. Ele sabia que talvez o processo dela precisasse disso, de outra criança precisa isso. Era um juiz humano, sabe? Isso Lindo, mesmo. Isso foi aham. muito importante, sabe? Eu lembro disso com
muito carinho, assim, porque eu vejo que eles cuidaram muito bem do processo da minha filha, sabe? Eu sei que, infelizmente, nem todos os casos são assim, tem muita gente que não tem essa experiência tão positiva, mas eu gosto de falar porque a nossa experiência foi muito boa e eu acho que traz esperança mesmo, sabe? Sim. De tanta coisa ruim que a gente vê, de tanta notícia ruim, de que a justiça não funciona, que não dá certo, que não sei o quê. Essa minha experiência, eu posso falar que sim, que funciona, que as pessoas fizeram o que deveria ser feito, tiveram cuidado, e foi muito legal. Glória a Deus. Que legal, muito bom. E para você e para o seu marido, assim, acho que como casal, né? Qual que foi assim, o maior desafio em todo esse processo aí que você descreveu? Qual foi a parte assim que para vocês como casal vocês se viram assim talvez testados ou assim que foi uma parte mais desafiadora aí? Conta pra gente. Eu acho que no pré-adoção foi a ansiedade, assim, sabe? Aham. Porque eu digo que a nossa espera foi tranquila, porque eu entrei no processo de adoção muito nova. Então, quando eu entrei, eu tinha 25 anos. 25, tinha 25 anos quando eu entrei no processo de adoção. Então, eu Uhum. não tinha aquela urgência, aquela pressa, sabe? Eu Sim. queria ser mãe, eu sabia que Deus ia mandar no tempo certo. Mas a gente tem altos e baixos, porque a espera é longa, né? Dependendo do perfil que você coloca, a espera é longa. Então, eu Uhum. tinha dias de muita ansiedade, assim, sabe? Uhum. Então, acho que no pré-adoção, assim, o pior foi a ansiedade, porque tinha dias que eu ficava bem angustiada, bem ansiosa, esperando, mas o Espírito Santo sempre me trazia paz, assim, era incrível. E no pós-adoção, eu acho que se a gente acha que o pré-adoção é complicado, o pós-adoção pode ser muito pior, assim, de complicações, sabe? Mas no nosso caso, eu acho que a dificuldade que eu tenho, que nós temos, assim, é de equilibrar que os nossos filhos são filhos como qualquer outros, de fato são, né? Uhum. Eu falo, eu vivo a maternidade com tudo que tem direito, ainda mais como eu adotei minha filha bem pequenininha, eu tô passando por todas as fases com ela. Então, é uma maternidade como qualquer outra, porém, como eu falei antes, tem suas especificidades, assim. Sim. Então, equilibrar esses dois, sabe? Eu vou dar um exemplo que Uhum. talvez fique mais fácil de entender. A questão da chupeta. Minha filha é muito apegada com a chupeta, muito mesmo, assim. E eu fiz uma tentativa de tentar tirar a chupeta dela há uns tempos atrás. E não deu certo, deu totalmente errado, assim, ela ficou mais viciada na chupeta ainda, foram dias bem difíceis, onde ela sofreu muito, eu sofri muito, e eu me pegava muito vendo conselhos de mães de filhos naturais, de filhos que nasceram na barriga, de olhando coisas na internet, e na verdade, para ela era diferente. Ela tinha um apego, ela tem um apego emocional na chupeta muito grande, porque é o Uhum. único objeto que estava com ela desde o início da vida dela. Independente Ah, das mudanças pelas quais ela passou, dos ambientes por onde ela esteve, ela sempre esteve com a chupeta. Então a chupeta era a segurança dela, sabe? Então eu não posso tratar essa situação como uma situação normal. Ela passou por coisas na vida dela que reverberam em situações agora, entendeu? Ela passou por claro. situações que têm reflexos hoje. Então, eu acho que o desafio é saber equilibrar isso, que tem coisas que são normais, mas tem coisas que ela vai agir diferente, sabe? Que ela vai Sim. ter uma reação diferente e saber identificar quando acontece isso e como eu devo lidar com isso. Então, Muito nesse bom. episódio da chupeta, que foi bem difícil, depois de alguns dias de muito sofrimento, assim, a gente decidiu conversar com uma amiga nossa, que era psicóloga, né, ver o que ela aconselhava a fazer, né, que ela tratava com crianças também. E ela falou, né, que ela analisou toda a situação com a gente, ela falou que esses orais da criança, chupeta, mamadeira, vícios de alimentação, tem muita relação com ansiedade e com sentimentos de rejeição. Então, isso tem totalmente a ver, sabe? Para mim fez Uhum. todo sentido, porque tem totalmente a ver, sabe? Claro. Então, não é uma situação que eu poderia lidar de uma forma natural, como se minha filha tivesse comigo desde o dia que ela nasceu. Ela não esteve. Aham. E nesse pouco período que ela esteve afastada, ela passou por situações que têm reflexo hoje. Então, Claro. equilibrar isso para mim é acho que é bem desafiador, assim. Não ficar comparando, sabe? Não saber analisar cada situação e ver o que pode ter acontecido, como eu posso lidar com aquilo da melhor forma. Esses dias Sim. você fez um post, né, falando da comparação, Uhum. né? Foi muito Sim, bom. Você pode falar aqui qual foi o conselho que você deu? na verdade, uma página de adoção convidou várias Uhum. mães, né, para fazer conselhos para quem estava na fila de adoção e para quem ia adotar.
quando ela me convidou, eu pensei, nossa, tem tanta coisa que dá pra gente falar, né? Tanta coisa que a gente precisa saber, que eu gostaria de saber antes. Mas daí o conselho que eu escolhi dar foi esse: não comparar o seu filho com outras crianças, lembrar que ele passou por situações únicas na vida dele, e que ele vai agir de uma forma única. Então, que muitas vezes a gente se pega comparando, né, com crianças que nasceram da barriga da própria mãe, né, e às vezes a situação vai ser bem diferente no nosso caso que adotou, no caso de uma criança que sempre esteve com a mãe ali, né. Então, esse negócio de comparar é bem complicado, porque naturalmente a gente compara, até falei para a Jamine, né, por uma questão normal, às vezes a gente quer ter um parâmetro para saber, né, se tá como que tá, né? Como que foi com outra mãe, mas é fato que algumas coisas na nossa maternidade são diferentes. Então, essa questão da comparação é complicada. Isso vale para todo tipo de filho, né? Porque os biológicos também, a gente cai nesse erro toda hora de comparar, né? Os irmãos, Até os meus 2 pequenininhos, eu às vezes caio no erro de comparar o segundo com o primeiro e assim vai. E a comparação não nos leva a nada mesmo, né? Não ajuda. É verdade. E que palavra que você deixaria para as famílias que têm o desejo de adotar, um encorajamento? Eu acho que o principal, assim, durante essa espera, para quem quer adotar, eu acho que a gente sente muito medo, né? A gente fica com medo do que vai acontecer, de como vai ser, de se vai dar certo, se a criança vai aceitar, se a gente vai aceitar a criança. Então, eu acho que a minha dica, assim, se tiver com medo, vai com medo mesmo, para começar. E, na verdade, na Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é Cristo. Então, fazer essa caminhada com Cristo é muito mais leve. É muito mais tranquilo. Que nem eu comentei com vocês ali. Teve momentos na minha espera em que eu ficava muito ansiosa. Nesses momentos, eu lembro muito, assim, eu me trancava no banheiro do meu trabalho e eu orava pedindo para que Deus me acalmasse. E era instantâneo. Então, eu não sei o que seria de mim nesse tempo se eu não tivesse caminhado com Jesus, se eu não tivesse entregado todas as minhas emoções, todas as minhas expectativas para Jesus. Então, foi bem mais tranquilo. Então, eu acho que a dica seria essa: procure caminhar com Jesus, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor, porque a espera pode ser longa, a espera pode ser desafiadora, mas se a gente estiver com Jesus, acho que até vocês falam no slogan do podcast, né? Maravilhoso. Ser mãe é bom, mas com Cristo é melhor, né? Alguma coisa com assim. Jesus é maravilhoso. Com Jesus é maravilhoso, isso mesmo. Então, eu acho que é bem isso, sabe? O medo vai existir, então, dessa forma a gente consegue lidar melhor, e o Espírito Santo sempre, é só a gente solicitar que ele sempre está ali, né? Confortando, direcionando. E outra coisa, o medo, ele normalmente vem do desconhecido, de situações que a gente não conhece, né? Quanto mais a gente conhece a situação, menos medo a gente vai sentir. Então, durante esse período de espera, eu acho bem importante começar a se relacionar com esse mundo da adoção, sabe? Conhecer famílias que se formaram por meio da adoção, buscar ler livros que falem sobre isso, entrar mesmo nesse universo, que é um universo muito rico, tem muita informação já hoje, né? Antigamente não tinha tanto que se você vai pesquisar, tem muitos estudos sobre adoção que são super recentes, mas hoje a gente tem muita coisa. Então, é importante participar de grupo de apoio para ouvir relatos, ler, conversar com famílias, acompanhar Instagram que fala de adoção. Então, eu acho que isso é bem importante do processo, sabe? Você entrar nesse universo da adoção mesmo. E tentar acabar com os medos, né? Tem muita gente que tem medo, os assim... tabus, às vezes, né? Com os tabus, exatamente. Saber que a adoção é irrevogável, os casos de adoção que não dão certo, que muita gente me procura, fala que tem medo, mas depois que você adota, se nossa, essa acho que é a pergunta master que eu também escuto, assim, gente. Mas e se vierem atrás? E se quiserem ver? Gente, e na verdade, essa depois que é destituído, depois que a adoção é concretizada, é irrevogável. Isso uma não lei, vai acontecer. lei. Eu acho que dá pra gente contar nos dedos os casos que tiveram algum problema, pelo menos que eu conheço, assim, não dá nem dedo de uma mão. E eu acho que se deu problema, não foi
pela lei, entendeu? Foi uma Sim, adoção, não foi adoção, alguma coisa foi feita errado nesse alguma processo, coisa está né? errado, não Aham. existe isso. A Porque outra a certidão adoção, é anulada e a criança tem uma nova certidão. sim, Sim. Então, exatamente. Outra coisa que as pessoas falam também muito, ai, que tem medo de herança espiritual. Eu acho que as bênçãos que estão sobre você vão estar sobre seus filhos. Então, exatamente. O filho é do se Senhor, você... né? Sim, o sangue Exatamente, de Jesus tem poder, né, É. para exatamente. aniquilar toda a morte, todo o pecado, toda a dor, né? Amém. Nós cremos E nisso. a graça de Deus para nossa vida é super abundante, é Amém. muito maior que qualquer maldição, Hum, qualquer coisa que possa ter existido na vida daquela Exatamente. criança. hum. Então, esse é outro medo que a gente não precisa ter. E eu já ouvi Sim. também bastante disso, sabe? Aham. E eu estava fiz há uns anos atrás um curso com essa mesma página, até quem não conhece, recomendo que sigam. É um Instagram que fala sobre adoção, são pais cristãos, Jornadas da Adoção. Já vou fazer propaganda para eles aqui, porque eles são muito bons. E eles Legal. fizeram um curso de adoção para a igreja, né? Como falar sobre adoção dentro da igreja, né? Que a gente tem esse entendimento de que a adoção deve entrar dentro da igreja, né? Que tem muitas igrejas que ainda não falam, né? Não tem Sim. esse espaço aberto, né? Então, eles fazem esse curso, né? E eu fiz, e uma coisa que eu achei bem legal, que eles falam que você tem que, antes de entrar no processo de adoção, você tem que pensar, né? E ter os 4 sims para adoção, que é... Essa é a vontade de Deus para nós? O casal está alinhado nessa decisão? Então, orar, ver se realmente essa é a vontade de Deus para o casal, né? Outro, se faz sentido para nossa família ter mais um filho, se vocês vão acolher essa criança integralmente, sendo biológico ou não, refletir sobre as motivações que te levam a adotar, né? Então, eu acho que essas são questões bem importantes que você tem que pensar Uhum. antes de entrar na fila de adoção. Tem que amadurecer bem, tem que conversar muito com o seu marido, com a sua esposa, né? Se for um casal, e sempre orar, né? Entregar diante do Senhor, porque não tem outro caminho, não tem outra forma de lidar com essa espera, com esse processo, senão orando, né? Então, Amém. Amém. eu acho que essa seria a minha dica. E Amanda, para quem quer conhecer mais de você, da sua história, agora faz propaganda aí do seu Insta, que é É muito legal de verdade. acompanhar. A gente acompanha, eu acompanho no meu pessoal também, para eu ver lá como é que tá a Cecília Fofa e o teu novo processo. As Estamos aí, fofurices da Cecília. né? Estamos aí em oração por vocês também. Então, conta Amém. para nós aí onde que as nossas ouvintes podem te encontrar. Eu criei esse Instagram, né? O Instagram é Nossa História 3. Eu criei ele em 2020. Foi em 2020, foi depois que começou a pandemia, para compartilhar um pouco da nossa história de adoção, né? Para encorajar outras famílias. E também porque a gente precisa desse espaço para falar sobre adoção, É sabe? Tem verdade. muita gente ansiando por essas informações que não sabem por Uhum. onde encontrar. Eu falo que eu comecei a falar de adoção por 3 motivos. Primeiro, não menos importante, né? Não em ordem de importância, mas por tantas mulheres que sofrem, que querem ser mães e não vem na adoção, às vezes, a possibilidade, não vem a materialização da maternidade. E, na verdade, essas mulheres precisam saber que sim, a adoção pode tornar elas mães, e elas vão ser Uhum. mães como qualquer outra, e elas podem viver tudo que elas querem viver dentro da maternidade através da adoção. Então, eu sei Uhum. que tem muitas mulheres que sofrem com isso, sendo que há um caminho, né? Que a adoção é um caminho maravilhoso que Deus criou para nós, e a adoção vem de Deus, é um plano de Deus. O segundo motivo seria por tantas crianças que estão em casa de acolhimento, a gente que trabalha como voluntária, a gente vê o quanto elas têm sede e fome por ter uma família, sabe? O quanto elas desejam uma família. E elas ficam invisíveis, né? Praticamente, porque são poucas as pessoas que vão até lá, são poucas as pessoas que conhecem de fato a realidade delas, então elas precisam de alguém que dê voz para elas, sabe? Elas precisam ser vistas. E
parece meio utópico, né? Mas eu sonho muito com um dia em que não vai mais precisar ter casa de acolhimento, sabe? Que essas crianças vão poder ter a oportunidade de crescer em família. Um projeto muito legal que tem hoje é a Família Acolhedora, não sei se vocês conhecem, né? Que é onde essas crianças, ao invés de ficar em casa de acolhimento, elas ficam em casa de família, tendo o cuidado de uma família, sendo cuidadas, então já é algo maravilhoso, que já dá mais oportunidade para elas. Mas o ideal mesmo é que elas tenham paz, né? Que elas tenham o amor, o afeto, que é o que falta nas casas de acolhimento, que por melhor que seja a casa, elas não têm aquele cuidado individualizado, elas não têm aquele amor de mãe, pai, não tem, né? Então, pelas crianças, pelas mulheres e pela minha filha, pela nossa família, né? Por tantos e tantos preconceitos que a gente vê acontecer aí, que eu não quero que minha filha passe, sabe? Quantas histórias a gente vê, quantas coisas por desconhecimento, assim, que as pessoas falam, falas que não são legais. Trazer, acho que isso à tona, né, como algo natural, né? Sim, para as pessoas verem que é natural e para que nem minha filha, nem nenhuma outra criança precise passar por esses constrangimentos que muitas vezes tem, por essas situações desconfortáveis, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito importante falar sobre adoção. Ultimamente, eu tenho feito algumas coisas pessoais minhas, assim, do trabalho mesmo, estava muito corrida, não estava conseguindo fazer muita coisa, assim, pro Instagram, eu já fico angustiada, sabe? Porque eu penso, nossa, a vida não para, né? As crianças estão lá, as coisas estão acontecendo, então precisa ter alguém que fale sobre isso. Então, por isso que eu criei essa página, e quem quiser me seguir, é Nossa História 3. E qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição, por mais que eu não esteja tão ativa, às vezes, eu sempre estou respondendo. Tem muita menina que vem conversar comigo no privado, a gente conversa, eu dou dicas, eu conto como foi meu processo. Muitas vezes elas pedem ajuda para eu encontrar grupo de apoio. Eu já conheço vários grupos de apoio de outras cidades que eu vou indicando para as meninas. Então, pelo Instagram vocês conseguem me encontrar e eu sempre estou à disposição para ajudar no que for necessário, no que tiver ao meu alcance. Muito bom. Legal. Obrigada, Amanda. Obrigada a vocês pelo convite, eu fiquei muito feliz. Estava até nervosa antes de gravar o podcast. Falei pro meu marido, eu gosto tanto do podcast delas, eu acho tão legal, eu ouço tanto. Falei, eu quero falar besteira lá, não. Imagina, Amanda, a gente aprendeu tanto com você nessa conversa, te agradecemos demais. Quando falamos em adoção entre nós duas, a pessoa que vem na nossa cabeça primeiro foi a Amanda. Mas ela vai saber explicar como funciona. Exatamente. Que honra, tomara que eu tenha conseguido passar isso. Com certeza. Com certeza. Obrigada de coração. Que Deus abençoe você, sua vocês. família. Amém, que Deus abençoe vocês, esse projeto maravilhoso, como eu falei, eu escuto sempre, eu vou para academia escutando, eu lavo louça escutando. Que honra para nós, eu sou fã do podcast de vocês e é muito, eu aprendo muito mesmo, então continuem, prossigam, Deus abençoe vocês. Amém. Queridas ouvintes, na semana que vem a gente vai trazer um tema que a Amanda levemente falou agora, né, sobre um outro Instagram que já aborda isso, mas nós vamos trazer aqui um casal de convidados especialíssimo, não vamos dar spoiler, né, já? E eles vão falar pra gente da história deles com adoção também, e vão falar pra gente sobre a importância da igreja nesse processo, adoção e a igreja, né? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, então não percam o episódio da semana que vem, que vai ser muito especial também. Muito, para mim e pra Geise especialmente aí. Até a próxima, gente. Beijo, um abraço. Tchau, obrigada. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.